A TVCI divulga agora a primeira pesquisa para a corrida eleitoral da Prefeitura de Matinhos. Para este levantamento, o IRG Pesquisas ouviu 400 eleitores entre os dias 11 e 14 de novembro. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos. A primeira pergunta teve as respostas espontâneas, ou seja, não foram colocados os nomes dos candidatos. Veja então como ficou o resultado. A pergunta feita foi: se as eleições para prefeito da cidade de Matinhos fossem hoje, em quem você votaria? 63,3% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 12,7% disseram que votariam no atual prefeito, Zé da Ecler. 9,3% apontaram que votariam no ex-prefeito Dalmora. 7,3% disseram que não votariam em nenhum candidato. 4,7% escolheriam votar no Rodrigo Gregório e 0,7% no Clécio. Sandro do Gás, Carlise Kwiatkowski, Chiquinho, Wilson Rodrigues Navegador, Cris Calpi e Lucas Pesco ficaram com 0,3% da preferência dos eleitores e Gentil e Sandro com 0,2%. Bom, nesse cenário aqui a gente tem que avaliar que tudo está muito no começo, né? São nomes ainda que não estão oficializados, assim como a gente disse na semana passada, quando trouxemos a pesquisa de Paranaguá, nomes que ainda não se colocaram de fato para a corrida eleitoral do ano que vem, mas são nomes os mais lembrados pela população. Então a gente tem ainda, por enquanto, um índice bastante alto aqui de não sabe ou que não respondeu a essa pergunta na pesquisa de 63,3%. O atual prefeito Zé da Ecler aparece então com 12,7%, o ex-prefeito Dalmora, que ainda é um nome forte também no município, por ser um empresário bastante atuante por lá, teve 2 mandatos já como prefeito de Matinhos, aparece com 9,3%. Nenhum desses candidatos apresentados, então, ou lembrados pelo povo, melhor dizendo, teve 7,3%, o Rodrigo Gregório 4,7% e assim por diante. A gente vê que ainda é um cenário muito incerto. Aí a gente tem também agora uma outra tela aqui que mostra a Cris Calpi, o Lucas Pesco e o Gentil também, mesmo que mais afastado dos primeiros nomes que mostramos, todos ainda muito parecidos, são primeiros índices, então, como a gente disse há pouco. Agora a gente vai ver como ficaram os resultados para as perguntas com cenários simulados, que são quando são colocados, então, os nomes dos possíveis candidatos à Prefeitura de Matinhos. A gente fez a pergunta já apresentando nomes. Veja como ficou. No primeiro cenário, foram colocados o nome de 6 possíveis candidatos e o resultado foi o seguinte: 32,1% dos eleitores disseram que votariam no Zé da Ecler, 27,7% votariam em Dalmora, 14,7% votariam em Rodrigo Gregório, 8,9% votariam no Gentil, 6,7% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. 4,1% disseram que não votariam nos candidatos sugeridos. 3,8% votariam em Cíntia Pliska e 2% votariam no Clécio. O segundo cenário da pesquisa estimulada apresentou o nome de 3 possíveis candidatos. Veja qual foi o resultado. 34,7% dos entrevistados disseram que votariam em Zé da Ecler. 30,8% votariam em Dalmora. 19,2% votariam em Rodrigo Gregório. 8,2% disseram que não sabem ou não responderam à questão. E 7,1% disseram que não votariam nos possíveis candidatos apresentados. O terceiro cenário da pesquisa estimulada apresentou apenas os nomes do atual e do ex-prefeito de Matinhos. Os eleitores disseram o seguinte: 38,8% votariam em Zé da Ecler, 37,7% votariam em Dalmora, 14,5% não votariam nos 2 candidatos e 9% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Olha, com relação a essas 3 questões, quando a gente apresentou nomes, seja no primeiro cenário, com mais nomes concorrendo, então, ou que concorreriam ao cargo de prefeito da prefeitura,
de Matinhos no segundo cenário, quando a gente funilou mais os nomes, todos eles, os primeiros nomes que aparecem ali, que são do atual prefeito, então, o Zé da Ecler e do ex-prefeito Dalmora, eles aparecem tecnicamente empatados, porque são, como a gente disse no começo da pesquisa, uma margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, no primeiro cenário que a gente mostrou, o Zé da Ecler aparece com 32,1% e o Dalmora 27,7% das intenções de voto, isso hoje, né? No segundo cenário, quando a gente apresenta menos nomes, 34,7% demonstram votar hoje em Zé da Ecler e 30,8% no Dalmora. E no último cenário, então, a gente vê aqui o atual prefeito Zé da Ecler com 38,8% e o ex-prefeito Dalmora com 37,7%. Como a gente disse, então, mais uma vez eu repito, tudo está muito no começo, são as primeiras aspirações, as primeiras ventilações desse cenário político lá para a Prefeitura de Matinhos. Mas é o compromisso da TVCI, já estamos terminando o ano de 2023, indo para 2024, então, quando será um ano bastante disputado nos municípios com relação à Prefeitura, há também aos cargos no Legislativo, nas câmaras municipais e é o nosso compromisso também trazer para você as informações. Vale lembrar, gente, que o IRG Pesquisas ouviu 400 eleitores entre os dias 11 e 14 de novembro. E o grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro, portanto, é dos 5 pontos percentuais para mais ou para menos.